Shalom, povo de Deus! Meus amados irmãos, boa tarde, graça, misericórdia e paz de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Como é que você está? Esperamos que esteja bem, que o seu coração esteja em paz, que a sua família esteja debaixo da bênção do Senhor. Está começando mais um momento de pastoreio e que Deus venha ser glorificado e exaltado, porque Ele é digno. Eu convido você para orarmos ao Senhor. Vamos buscar a Deus. Deus querido e amado, Senhor que não poupou o seu Filho, mas por todos nós o entregou. Deus gracioso, Deus que restaurou a nossa vida. Em Ti, Senhor, estamos satisfeitos. No Senhor temos plenitude de vida. Nós queremos Te exaltar de todo o nosso coração, porque o Senhor é merecedor. Rogamos que Tu venhas conduzir esse momento de pastoreio, que o Teu Espírito fale ao nosso coração pela Tua palavra, que nós possamos cantar, falar palavras que Te exaltem, que glorifiquem o Teu ser. Nós oramos por cada vida, por cada família e rogamos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém e amém. A palavra do Senhor diz que todo ser que respira deve louvar ao Senhor. E eu quero convidar você a, neste momento, exaltar, cantar louvores ao nosso Deus maravilhoso. Precioso sangue, minha vida mudou, meus pecados e culpas lavou, deixando pra trás meu passado sem Deus. Foi nessa cruz que a minha história mudou, que a minha vida deu novo sentido, onde eu encontrei a razão pra viver. Meu coração te louva, meu coração te louva, Jesus, Jesus. Meu coração te louva, meu coração te louva, Jesus. Precioso sangue, minha vida mudou, meus pecados e culpas lavou, deixando pra trás meu passado sem Deus. Foi nessa cruz que a minha história mudou, que a minha vida deu novo sentido, onde eu encontrei a razão pra viver. Jesus, Jesus.
coração te louva, meu coração te louva, Jesus, Jesus. Meu coração te louva, meu coração te louva, Jesus, Jesus, Jesus. O meu coração te louva, meu coração te louva, Jesus, Jesus, Jesus. O meu coração te louva, meu coração te louva, Jesus. Ó Deus, me sondas, conheces-me, mesmo quando falho, eu sei, me amas e estás presente a me cercar, e em todo tempo eu sei, me amas, eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Tu és meu guia. Tu és meu guia, meu protetor. Tua mão me firma, eu sei, me amas, eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está.
E quando tudo se acabar, estarei seguro, pois sei que amas, pois sei me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória ao céu encheu. Nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. Meus amados irmãos, estamos avançando no livro de Levítico. O tempo passa rapidamente e hoje já estamos em Levítico capítulo 25. É um capítulo extenso, né? São 55 versículos e nós queremos fazer uma reflexão nesse texto. A Bíblia diz que toda Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. E esse texto, ele nos traz princípios muito preciosos que o Senhor nos ensina. Então vamos ler a palavra do Senhor, Levítico, capítulo 25. Diz assim a Sagrada Escritura: O Senhor disse a Moisés no monte Sinai: Fale aos filhos de Israel e diga-lhes: quando entrarem na terra que eu lhes dou, a própria terra guardará um sábado dedicado ao Senhor. Durante 6 anos vocês semearão os seus campos, e durante 6 anos vocês podarão as suas vinhas e colherão os frutos delas. Porém, no 7º ano, haverá um sábado de descanso solene para a terra, um sábado dedicado ao Senhor. Não semeiem os seus campos, nem façam a poda de suas vinhas. Não façam a colheita do que nascer por si mesmo nos seus campos, nem colham as uvas de suas vinhas que não foram podadas. Será um ano de descanso solene para a terra. Mas vocês poderão comer os frutos da terra em descanso. Vocês, os seus escravos, as suas escravas, os seus trabalhadores diaristas e os estrangeiros que moram com vocês, também o seu gado e os animais que estão na sua terra, comerão tudo o que a terra produzir. Conte 7 semanas de anos, isto é, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos somem 49 anos. Então, no 7º mês, aos 10 dias do mês, você fará soar a trombeta. No dia da expiação, vocês farão soar a trombeta por
toda a terra de vocês. Santifiquem o 50º ano e proclamem liberdade na terra a todos os seus moradores. Esse será um ano de jubileu para vocês. E cada um de vocês voltará à sua propriedade. Cada um de vocês voltará à sua família. O 50º ano será jubileu para vocês. Não semeiem o campo, não colham o que nascer por si mesmo, nem colham as uvas das vinhas não podadas, porque é jubileu. Será santo para vocês. O produto do campo vocês podem comer. Neste ano do jubileu, cada um de vocês voltará à sua propriedade. Quando você vender algo ao seu próximo ou comprar alguma coisa dele, não explore o seu irmão. Você comprará do seu próximo com base no número dos anos desde o último jubileu e segundo o número dos anos das colheitas até o próximo jubileu, ele venderá a você. Sendo muitos os anos, você aumentará o preço, e sendo poucos, você abaixará o preço, porque ele está vendendo a você o número das colheitas. Que ninguém explore o seu próximo, cada um, porém, tema o seu Deus, porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Observem os meus estatutos e cumpram os meus juízos. Assim vocês habitarão seguros na terra. A terra dará o seu fruto, e vocês terão comida à vontade, e nela habitarão em segurança. Se vocês perguntarem: que comeremos no 7º ano, se não podemos semear nem fazer a colheita? Saibam que eu lhes darei a minha bênção no 6º ano, para que a terra produza o suficiente para 3 anos. No 8º ano, vocês semearão e comerão da colheita anterior até o 9º ano. Até que venha a colheita do 9º ano, vocês comerão da antiga. Também a terra não será vendida em definitivo, porque a terra é minha, pois vocês são para mim estrangeiros e peregrinos. Portanto, em todas as terras da propriedade de vocês, permitam que as terras sejam resgatadas. Se alguém do seu povo empobrecer e vender alguma parte das suas propriedades, então virá o seu resgatador, seu parente, e resgatará o que esse seu irmão vendeu. Se alguém não tiver resgatador, porém vier a tornar-se próspero e achar o bastante com que arremir, então contarás os anos desde a sua venda, e o que ficar restituirá ao homem a quem vendeu, e assim poderá voltar à sua propriedade. Mas, se as suas posses não lhe permitirem reavê-la, então a propriedade que for vendida ficará na mão do comprador até o ano do jubileu. Porém, no ano do jubileu, sairá do poder deste, e aquele poderá voltar para a sua propriedade. Se alguém vender uma casa de moradia em cidade murada, poderá resgatá-la antes que se complete 1 ano a contar de sua venda. Durante 1 ano será lícito o seu resgate. Se, depois de passado 1 ano, não for resgatada, então a casa que estiver na cidade que tem muralhas
pertencerá em definitivo ao que a comprou, de geração em geração. Não sairá do poder dele no jubileu. Mas as casas das aldeias, que não têm muralhas ao redor, serão estimadas como os campos da terra. Para elas haverá resgate, e sairão do poder do comprador no jubileu. Mas, com respeito às cidades dos levitas, as casas das cidades da sua propriedade, os levitas terão direito perpétuo de resgate. Se o levita não resgatar a casa que vendeu, então a casa comprada na cidade da sua propriedade sairá do poder do comprador no jubileu. Porque as casas das cidades dos levitas são a sua propriedade no meio dos filhos de Israel. Mas o campo em volta das suas cidades não será vendido, porque pertence a eles para sempre. Se alguém do seu povo se tornar pobre e as suas mãos se enfraquecerem, então você tem o dever de sustentá-lo. Ele viverá com você como estrangeiro e peregrino. Não cobre dele juros nem ganho, mas tema o seu Deus, para que esse seu irmão possa viver perto de você. Não cobre juros sobre o dinheiro que emprestar a ele, nem dê mantimento a ele esperando obter lucro. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirei da terra do Egito para dar a vocês a terra de Canaã e para ser o seu Deus. Também, se alguém do seu povo se tornar pobre, estando ele com você, e vender-se a você, não o faça servir como escravo. Trate-o como um trabalhador diarista ou estrangeiro que mora com você. Até o ano do jubileu, ele trabalhará para você. Então ficará livre de você, ele e os filhos dele, e voltará à sua família e à propriedade de seus pais. Porque eles são meus servos, que tirei da terra do Egito, não serão vendidos como escravos. Não domine sobre eles com tirania, mas tema o seu Deus. Quanto aos escravos ou escravas que vocês tiverem, virão das nações que estão ao redor de vocês, delas vocês comprarão escravos e escravas. Também poderão comprá-los dos filhos dos estrangeiros que peregrinam entre vocês, deles e das famílias deles que estiverem com vocês, que nasceram na terra de vocês, e eles se tornarão propriedade de vocês. Vocês poderão deixá-los como herança para os seus filhos depois de vocês, para que sejam propriedades deles. Vocês poderão fazer com que esses sirvam perpetuamente, mas sobre os seus irmãos, os filhos de Israel, vocês não devem dominar com tirania uns sobre os outros. Se um estrangeiro ou peregrino que mora no meio do povo enriquecer, e se alguém do seu povo tornar-se pobre e vender-se como escravo a esse estrangeiro ou peregrino que mora no meio do povo, ou a alguém da família desse estrangeiro, depois de haver se vendido, haverá ainda possibilidade de resgate para ele. Um de seus parentes poderá resgatá-lo. Seu tio ou primo poderá resgatá-lo. Um
outro parente da sua família também poderá resgatá-lo. Ou, se tiver condições, poderá resgatar a si mesmo. Com aquele que o comprou, acertará contas desde o ano em que se vendeu a ele até o ano do jubileu. O preço da sua venda será segundo o número dos anos, conforme se paga a um trabalhador diarista. Se ainda faltarem muitos anos, devolverá proporcionalmente a eles do dinheiro pelo qual foi comprado o preço do seu resgate. Se restarem poucos anos até o ano do jubileu, então fará contas com ele e pagará, em proporção aos anos restantes, o preço do seu resgate. Como trabalhador diarista, de ano em ano, estará com aquele que o comprou. Não permita que o comprador domine sobre ele com tirania. Se não for resgatado por nenhum desses meios, sairá no ano do jubileu, ele e seus filhos com ele. Porque é a mim que os filhos de Israel servem. Eles são meus servos, que tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Bendito seja o Senhor, louvado seja Deus pela sua palavra. Irmãos, que riqueza! Um texto extenso e tão precioso. É um privilégio muito grande a gente poder ler a Escritura por completo, conhecê-la na sua inteireza. O Senhor está tratando com o seu povo, Israel, povo que ele adquiriu para si. E esse texto nos traz princípios. Ele nos apresenta ensinamentos preciosos. Existem pressuposições, verdades que norteiam esse texto. E essas verdades, elas são aplicáveis não somente àquele povo no passado, mas a nós hoje. Porque o que é a igreja? Quem é a igreja? A igreja é o Israel de Deus. A igreja é a raça eleita, é o sacerdócio real, é a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus, como afirmou o apóstolo Pedro. Esse texto aqui, ele nos mostra que toda a terra pertence a Deus. Quando nós lemos os capítulos 25 e 26, eles concentram-se em Israel, na sua terra. E o vocábulo terra é utilizado 39 vezes nesses dois capítulos. E você percebe, logo no versículo 2 do capítulo 25 que lemos, que o Senhor diz: quando entrardes na terra que vos dou. O Senhor está dizendo o seguinte: vocês vão entrar em uma terra, e essa terra sou eu quem lhes dá, quem lhes concede. Quando nós lemos todo esse capítulo, nós notamos que os versos 2, 23 e 38 revelam que a terra pertence a Deus. Ora, se a terra pertence ao Senhor, ele tem o direito de dispor dela como lhe aprouver. Mas não somente a terra pertence a Deus. O povo de Israel também pertence a Yahvé. Versículo de número 55. Por que esse povo pertence a Yahvé? Porque Deus os redimiu da escravidão do Egito. Pois bem, a terra pertence a Deus,
o povo pertence a Deus. E pelo fato de ambos pertencerem ao Senhor, os israelitas, eles devem tratar-se como irmãos e irmãs. Versos 25 e 35 a 38. Ou seja, eles não devem se aproveitar uns dos outros na negociação de dívidas pessoais e na posse de propriedades. E por que eles não devem fazer isso? Porque, primeiro, a vida deles pertence ao Senhor. Eles foram remidos, resgatados, libertos. Segundo lugar, eles fazem parte agora de uma família, a família de Deus, e eles são irmãos e irmãs. Terceiro lugar, tudo no universo pertence ao Senhor. Então, observe. O que esse texto está mostrando? A importância de relacionamentos ordenados. O que organiza os nossos relacionamentos? É muito comum as pessoas terem relações umas com as outras baseadas em ganância ou em interesses pessoais. O que o Senhor está falando nesse texto para o seu povo naquela época e para nós hoje é que os nossos relacionamentos precisam ser baseados no amor. É comum aquela cultura de querer tirar vantagem do outro. Às vezes até de explorar o outro. Deus está dizendo, meu povo, não viva dessa forma. Qual é, portanto, um preceito que ele norteia todo esse capítulo? O princípio de que Deus é o proprietário de Israel, Deus é o dono do universo e que nós, o seu povo, o Israel do Senhor, deve viver pela fé na sua palavra. É esse o princípio que direciona este texto. O convite de Deus para mim e para você é nós acreditarmos que as nossas relações uns com os outros precisam ser firmadas no amor. E nós amamos porque Deus nos amou. E porque Deus nos amou, nós amamos uns aos outros e nós tememos a Ele. E porque nós tememos a Ele, nós confiamos que é Ele quem nos supre. É Deus quem sustenta a sua vida, meu irmão. É Deus quem mantém a sua existência. Então observe, Levítico capítulo 25 nos mostra, portanto, que Deus é o Senhor de tudo e que Deus controla o próprio calendário. E como Deus é aquele que domina o calendário, como Deus é aquele que é o dono da terra, o que nós somos? Nós somos administradores das dádivas de Deus. Irmãos, isso é libertador. Nós sabemos que não somos donos de nada. Tudo pertence ao Senhor. Em segundo lugar, nós temos a consciência e a convicção de que o Deus que nos supre é o Senhor. Se Israel obedecesse a esses princípios expostos nessa passagem, o seu sistema econômico iria funcionar. Por quê? Porque Deus iria sustentá-los. Então, rapidamente, essa passagem, ela nos mostra alguns ensinamentos fundamentais. O texto fala sobre o descanso para a terra, o ano sabático. O povo de Israel tinha 7 festas anuais.
e 3 delas ocorriam no 7º mês do ano. E o 7º dia da semana, que era o sábado, era um dia de descanso. E Deus está dizendo para o povo que o 7º ano devia ser um ano de descanso para a terra, para o povo e para os animais. Perceba, durante o ano sabático, aquele povo não deveria trabalhar nos campos, não deveria ter colheitas organizadas, mas ele simplesmente deveria colher do campo que ele próprio produzisse. Que coisa! E talvez alguns perguntem, mas como é que eu vou me manter? Se a terra vai descansar, se as pessoas e os animais das lavouras vão ter repouso, se eu não realizar as minhas tarefas normais, como eu vou me sustentar? Aí Deus mostra nesse texto, sou eu que lhe sustenta. Isso é abençoador. Nós sabemos que trabalhamos, mas descansamos. O princípio do Shabá. O princípio de trabalho e descanso. 6 dias de trabalho, 1 dia de descanso. Por quê? O que é isso? Isso é uma expressão da nossa confiança em Deus. Quando o povo descansava, naquele 7º ano, ele estava manifestando gratidão pelas bênçãos de Deus, gratidão porque o Senhor o livrou da escravidão no Egito e submissão à sua voz. A chamada oração do Senhor, uma das petições dela nos diz: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. É curioso. Jesus não nos ensina a orar assim: o pão nosso dos próximos 30 anos nos dê hoje. Nós gostamos de segurança. Nós ansiamos por estabilidade, mas a oração está nos ensinando a pedirmos a Deus o seguinte: o pão nosso de cada dia nos dê hoje. E amanhã a gente vai pedir: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E depois da manhã nós vamos dizer: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. O que que Deus está ensinando para mim e para você? Que nós devemos confiar nele. Porque é ele quem nos mantém, ou seja, é o princípio do descanso. Eu trabalho e eu descanso. E o Deus que me sustenta quando eu trabalho é o mesmo Deus que me sustenta quando eu descanso. O Deus que me mantém quando eu trabalho, porque Ele está dizendo para mim, trabalhe, é o mesmo Senhor que vai me manter quando eu descansar, porque Ele está falando para mim, descanse. E isso nos aponta para algo, para um descanso que nós temos em nossa alma em Jesus Cristo. Muitas vezes a gente está cansado, fatigado. As lutas da vida nos cansam. Mas o que que Jesus disse? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O Shabá aponta para um descanso que Deus nos oferece na nossa alma. Talvez você esteja cansado pelas provações, pelas tribulações. Deus oferece para você, por meio da fé, descanso em Jesus Cristo. Mas há um outro princípio aqui, que é o de libertação e restauração. O texto vai falar sobre o ano do jubileu, do verso 8 ao verso 17. A palavra jubileu é usada 5 vezes nesta passagem, neste trecho do 8 ao 17, e ela significa literalmente soar a trombeta. Para os israelitas, cada novo ano começava com o som das trombetas no primeiro dia do 7º mês
e 10 dias depois o povo comemorava o dia da expiação, jejuando, arrependendo-se e oferecendo os sacrifícios. Esse ano do jubileu, ele ensinava mais uma vez o povo a confiar em Deus. Por quê? Havia o 49º ano. O povo tinha observado o ano sabático, quando os campos, os vinhedos, os pomares não teriam sido cultivados. O povo precisava confiar que Deus iria prover-lhes o necessário no 49º ano. Mas tem o 50º ano. No 50º ano, eles deveriam confiar também que Deus iria suprir. E no 51º ano, porque nesse eles iriam fazer as plantações e iriam esperar pela colheita. O ano do jubileu era um ano que ensinava o povo de Deus alguns elementos básicos da vida com o Senhor. O primeiro elemento é o arrependimento. O arrependimento dos seus pecados. Verso de número 9. O segundo elemento, a libertação. Proclamareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Verso de número 10 e verso de número 13. Por quê? Porque naquele ano, o ano do jubileu, o povo deveria libertar todos aqueles que eram servos por motivo de dívida, para que voltassem à sua família e voltassem à sua terra. Veja, o ano do jubileu era um ano de celebração. Como é que os israelitas iriam comemorar esse ano especial se alguns do seu povo estivessem numa condição de servidão, de escravidão? O ano do jubileu também ensinava aquele povo a descansar, porque as pessoas eram proibidas de realizar as suas atividades agrícolas normais e deviam viver daquilo que a terra produzisse. Mais uma vez, a ênfase. Deus está dizendo, meu povo, sou eu que lhe sustento. Confie em mim. Sou eu quem supre alimento para vocês por toda a vida. E de uma maneira específica para esses 3 anos, 49º, 50º e 51º ano, no qual vocês vão esperar pela colheita. Sou eu quem sustento vocês, creiam em mim. E há um outro princípio do ano do jubileu que era a restauração. Qualquer propriedade que tivesse sido vendida desde o ano do jubileu anterior, ela deveria voltar ao seu proprietário original. Que coisa interessante. Por quê? Porque Deus desejava que sua terra permanecesse com as tribos, clãs e famílias conforme haviam sido alocadas. Então, observe, quando um terreno era vendido, a proximidade do ano do jubileu determinava o preço, pois indicava quanto o novo proprietário poderia produzir naquela terra. Ou seja, a terra não deveria ser vendida em perpetuidade. O que era, portanto, o ano do jubileu? Era um recomeço para os servos libertos, para os proprietários da terra. O objetivo de Deus era manter a pobreza e a desigualdade a um nível mínimo, porque a Bíblia diz que sempre haverá pobres na terra, mas os israelitas não deveriam oprimir uns aos outros. Amor é o princípio. E isso nos aponta para quê, queridos? Preste atenção, por favor. O profeta Isaías, ele viu no ano do jubileu um retrato do reino messiânico prometido, quando o Senhor
libertaria seu povo e o restauraria a sua terra e o abençoaria abundantemente. É interessante que Jesus usa isso lá em Lucas capítulo 4, do verso 16 em diante, e ele fala sobre o ano aceitável do Senhor, que iniciou com a sua morte e com a ressurreição. Qual é o princípio? O jubileu era um tempo de libertação, de recomeço, de retorno, de não opressão. Isso aponta para Jesus. Jesus é aquele que nos liberta do pecado. O jubileu era aquele ano em que as dívidas eram perdoadas, em que os empréstimos eram quitados pelo credor. Ele perdoava a dívida. Isso aponta para Jesus, aquele que pagou a nossa dívida. Eu e você tínhamos uma dívida imensa. Por causa dos nossos pecados, nós merecíamos a morte. Mas em virtude da obra de Jesus, nós experimentamos o jubileu. As nossas famílias são restauradas. As bênçãos do Senhor são derramadas sobre nós. E nós experimentamos tempos de refrigério. Mas, em último lugar, esse texto apresenta não apenas o princípio do descanso, da libertação, mas também da redenção. Levítico 25, do verso 25 ao 55. Basicamente, quero ser bem rápido aqui. Se um israelita pobre tivesse de vender a si mesmo ou sua propriedade a fim de sobreviver, ele não precisava esperar até o ano do jubileu para readquirir sua propriedade ou liberdade. A qualquer momento, um parente que desejasse e que tivesse condições de pagar o preço, podia remi-lo ou a sua terra. O texto fala então sobre resgate de terras. Verso 25 a 28. Um antigo proprietário de terra era pobre demais para resgatá-la. Então, um parente próximo podia fazer isso por ele. O resgate de casas, verso 29 a 34. Uma casa numa cidade murada podia ter um valor muito mais alto do que numa área aberta, porque uma casa numa cidade murada oferecia proteção. E o dono anterior, ele tinha 1 ano apenas, durante o qual poderia resgatar a casa. Depois disso, ela pertenceria ao novo proprietário e não era revertida ao antigo dono, nem no ano do jubileu. O texto fala também do verso 35 ao 55 sobre o resgate dos pobres. Um irmão falido e endividado, ele poderia ter a ajuda de seus irmãos israelitas com um empréstimo sem juros. O texto fala também, queridos e amados irmãos, sobre o princípio, um irmão pobre que se tornava servo de um israelita. Ele deveria ser tratado não como um escravo, mas como um trabalhador contratado. E um servo hebreu devia servir apenas 6 anos e ser liberto no 7º ano. Queridos, que bênção isso aqui. O que Deus está nos ensinando é que o amor, ele precisa nortear as nossas relações. O terceiro princípio aqui é o princípio do resgate. E ele também aponta para Jesus. O Senhor Jesus, ele assumiu a forma humana, sem pecado. Ele se entregou por nós para nos resgatar. O texto expressa muito realidades de pessoas que estão sofrendo, que estão empobrecidas. A Bíblia nos diz, presta atenção, meu amado e minha amada,
que Jesus Cristo, Ele nos remiu e Ele nos deu parte em sua herança. Ele nos fez co-herdeiros com Ele, ou seja, nós somos o povo mais rico do universo. Porque Cristo nos remiu, nos resgatou. Tantas coisas ricas nesse texto, mas nós queremos parar e convidar você a ter um coração confiante em Deus. Ele é o dono de tudo e é Ele quem vai lhe sustentar plenamente. Confie em Deus. Ele é aquele que supre a sua necessidade. Tema a Deus. Tenha reverência para com Ele. Ele lhe libertou da escravidão do Egito. Você é livre nele. E, portanto, ame o seu próximo. Busque o bem dele. Não o escravize. Não o explore. Não o oprima. E lembre-se do que Cristo fez por nós. Ele nos oferece descanso. Ele nos oferece libertação. E Ele nos oferece remissão de todos os nossos pecados. Nós tínhamos uma dívida que não podíamos quitar, mas Cristo pagou a nossa dívida. Vamos orar? Vamos buscar ao Senhor. Querido Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Tantos ensinamentos, Senhor, nesse texto. E nós queremos pedir que Tu venhas aplicar a Tua verdade no nosso coração. Obrigado porque em Jesus Cristo nós temos tudo o que nós precisamos. Ó Senhor, nós queremos orar por cada vida. Clamamos ao Senhor por essa pessoa que está sofrendo, que está vivenciando um momento de luto, que o Senhor console o seu coração. Tu és o nosso consolo. Oramos por aqueles que estão aflitos. Traz, ó Deus, refrigério. Clamamos também por aqueles que estão angustiados. Ministra paz. Oramos por aqueles que estão enfermos. Senhor, Tu és a nossa cura. Tu és aquele que nos restaura, Senhor. Clamamos por essa família. Ministra salvação a esta casa, libertação a este lar, em nome de Jesus Cristo. Ó Deus eterno, Tu és poderoso para fazer infinitamente mais. Em Ti, Jesus, nós temos descanso. Nós temos libertação e remissão. O Senhor nos deu uma herança eterna, uma herança que não pode ser roubada de nós. Os nossos pecados foram perdoados, a nossa dívida foi paga e nós somos Teus, Senhor, para sempre. Dá-nos a bênção de termos a consciência de que tudo é do Senhor, inclusive a nossa vida, de podermos temer a Ti, ter o nosso coração grato, confiarmos na Tua provisão e amarmos um ao outro, não explorarmos o nosso próximo, mas sermos instrumentos de bênção para a vida dele. Ó Deus, nós entregamos a Ti mais uma vez a nossa vida e pedimos que o Senhor nos guie, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos cantar mais um cântico? Encerrando esse momento de pastoreio, convido você a louvar a Deus com mais uma canção. Ele é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Sempre
compreender. A luz brilha, saber que a gente pode crescer. Viver, chorar, dançar e se alegrar. Oh, para nós Ele é da vida o melhor, nosso mover existe, paraíso aqui, só a Ele entregar o princípio e o fim do universo, Rei do mundo, a luz. Vida, verdade, caminho e paz, luz sobre as trevas, Redentor. Vida, verdade, caminho e paz, luz sobre as trevas, Redentor. Nosso refúgio, fortaleza, nossa força nas batalhas, o perfeito sacrifício, Verbo em carne, Rei dos reis, nosso refúgio, fortaleza, nossa força nas batalhas, o perfeito sacrifício, Verbo em carne, Rei dos reis, nosso refúgio, fortaleza, nossa força nas batalhas, o perfeito sacrifício, Verbo em carne, Rei, para nós Ele é da vida o melhor, nosso mover existe, paraíso aqui, só